hoje vai ser uma stand-up philosophy bastante diferente das que foram sendo feitas aqui nos últimos 10 anos. Porque estou a falar para uma sala vazia, para respeitar as regras do confinamento social. Não há aqui mais ninguém a não ser esta Câmara e a Sílvia, que segura na Câmara do lado. O resto da sala está vazia. E, por outro lado, nesta condição estranha de uma fábrica deserta, é o momento exato para retomar uma stand-up philosophy que eu fiz a 24 de janeiro deste ano, portanto quase há 4 meses, que foi dedicada precisamente ao coronavírus e aos contributos que filósofos como Michel Foucault e Roberto Esposito podiam dar para nos ajudar a pensar o fenómeno desta... Na altura ainda era só uma epidemia, a 24 de janeiro. Essa stand-up está disponível online e eu sinto que fui bastante premonitório. Como é que logo no dia 24 de janeiro eu consegui perceber que nos tínhamos que preparar filosoficamente para um fenómeno que poucos autores da filosofia tinham trabalhado, mas que Foucault e Esposito tinham transformado quase que em objeto obsessivo do seu trabalho teórico. Portanto, hoje gostaria de retomar essa stand-up que eu fiz a 24 de janeiro deste ano, 2020, em torno do coronavírus e dos contributos de Foucault e de Esposito para pensar o coronavírus. Até porque nós, na fábrica, provocámos um certo sobressalto teórico, para não dizer emocional, ao editarmos um pequeno comunicado no dia 12 de março, onde, para além de anunciarmos que iríamos então encerrar a fábrica, cancelar todos os concertos, suspender as aulas da escola de música, fechar o restaurante e o bar, dizíamos que tínhamos consciência que estas medidas que se anunciavam na altura, estamos em 12 de março, ainda não tinha sido decretado o estado de emergência, mas já se falava disso, depois veio ser decretado no dia 18, mas neste nosso comunicado nós dizíamos ter consciência que este modelo de resolver uma epidemia através de obrigações novas de confinamento social, colocar as pessoas todas em casa, fechadas, suspender todas as atividades económicas, fechar os teatros, os cinemas, os bares e as empresas, este era um modelo que exprimia aquilo que nós chamávamos uma agenda política securitária. E dissemos isso no nosso comunicado. E também dissemos que tínhamos que enfrentar esta quarentena como um recuo para darmos depois um salto civilizacional. Porque não podíamos ficar resignados a que a política fosse apenas a gestão de saúde dos cidadãos, no seu nível mais primário, aquilo a que o Agamben descreve como o puro plano do bios, ou da vida vegetativa, de salvar a vida, mas comprometer todas as outras dimensões da vida, como a vida económica, a vida cultural, a vida artística, a vida dos afetos, e todos nós íamos ficar completamente privados das outras dimensões da vida em nome da necessidade de salvar a vida na sua dimensão mais primária. E, portanto, estabelecíamos no nosso comunicado esse contraste entre duas formas de pensar a vida e anunciando que nós iríamos respeitar a quarentena para salvar a vida biológica, mas que nos queríamos preparar para depois retomar, reinventar a vida da festa, dos encontros, da criação, a vida económica, a vida da produção artística. Ora, esse comunicado provocou um enorme sobressalto. Os jornais publicaram partes do nosso comunicado e acusaram-nos de estarmos a quebrar a lealdade para com o governo e a quebrar a necessidade de uma união nacional para responder à pandemia. Acusaram-nos de exagerar na citação que fazíamos do Foucault e ao fazer uma comparação entre o estado de emergência e o estado de exceção, analisado por Foucault e depois por Agamben. E chegou mesmo a haver um senhor que escreve regularmente no Jornal Público, com algumas responsabilidades, como o senhor Francisco Assis, que já foi eurodeputado, a acusar-nos de estarmos a fazer leituras ligeiras de Foucault e Agamben. Se bem que eu nunca tenho depois explicado o que é que seria uma leitura profunda de Foucault. E, portanto, vinha de novo fazer um apelo a uma unidade de todos os portugueses, para não nos deixarmos seduzir por autores
da história da filosofia contemporânea que poderiam chamar a atenção para algumas perversões daquilo que estava a ser adotado como medida quase óbvia, quase evidente, de controle da pandemia. Portanto, nós aqui na FARP Vaz Prata temos consciência de termos sido colocados diante de um novo imperativo. Explicar quais foram as nossas posições, justificar algumas das nossas citações de autores da filosofia e, nesta tradição que aqui foi sendo criada por mim nos últimos 10 anos, de às sextas-feiras, fazer stand-up filosofia, onde eu procuro retomar temas, autores fundamentais do pensamento contemporâneo para pensar problemas da nossa atualidade, então retomar estes stand-ups e fazer desta oportunidade de fazer um living, um living, um streaming, uma forma de vida em direto. Hoje, um dos grandes temas que atravessam todos os jornais, todos os artigos de opinião, é onde é que está a vida. Há a vida no ecrã, há a vida digital, ou a nossa vida está tudo completamente congelada, anestesiada, tal, no modo como nos resignamos a esta condição de encarcerados nas suas próprias casas, sem termos alguma vez cometido qualquer crime. Mas então, vou voltar à questão do coronavírus e ao modo como o Foucault pode ajudar a pensar aquilo que estamos a viver no mundo inteiro. Até porque é um tema recorrente nos jornais, em Portugal, de outros países. O tema recorrente é o que a filosofia pode contribuir. Em que medida é que os filósofos, hoje, que estamos todos confrontados com situações completamente novas, os filósofos podem ajudar para nós percebermos dimensões talvez um pouco ocultas, mas que sejam fundamentais para ultrapassar a situação em que vivemos. E, invariavelmente, o que os filósofos vêm dizer, os filósofos profissionais, e o público já dedicou um dossiê inteiro onde foi interpelar os catedráticos dos departamentos todos de filosofia, os especialistas em filosofia política, os especialistas em ética. E os resultados são muito, muito tristes, muito cinzentos. Os nossos filósofos profissionais limitam-se a fazer umas considerações mais ou menos românticas sobre o medo, sobre a solidão, os exercícios espirituais, a necessidade de regressarmos aos grandes valores da ética e do humanismo para amparar os mais necessitados, os velhos e os desprotegidos. É muito triste, ao fim de um mês de ler colunas de opinião, lermos artigos de fundo na comunicação social em Portugal, é muito triste o panorama que se vai revelando. Ou seja, nós, filósofos profissionais, e não podemos esquecer que somos um dos países do mundo que tem mais profissionais de filosofia por habitante, em Portugal. Portanto, nós, filósofos profissionais, estamos a dar uma triste imagem do que pode ser o contributo da filosofia para pensar o fenómeno do coronavírus. E porquê? Porque quase todos aqueles que se vêm pronunciar nos meios de comunicação, em nome do seu estatuto de filósofos profissionais, quase todos eles se limitam a variações sobre artigos que já leram de economistas, de sociólogos, de especialistas em saúde pública, acrescentam muito pouco. Claro que todos temos consciência que estamos mal preparados. Claro que todos temos consciência que tínhamos que nos unir para resolver esta pandemia. Claro que todos temos consciência de que somos confrontados com novos dilemas ao nível das unidades de saúde, necessidade de tomar decisões difíceis face à escassez de meios tecnológicos e humanos nos hospitais. Fomos todos apanhados desprotegidos. Claro que todos temos consciência de que esta é uma oportunidade para repensar as leis da economia, repensar os direitos dos trabalhadores, talvez mesmo refundar modelos sociais que ultrapassem os problemas da ecologia, problemas do desemprego, problemas de assimetrias enormes de justiça social. Todos nós temos consciência disso.
Mas dizer isto não é mostrar em que medida que a filosofia pode contribuir para pensar o que está a acontecer. A filosofia que tem sido praticada em Portugal ultrapassa em pouco a sofisticação dos artigos de opinião de qualquer jornalista, qualquer sociólogo, qualquer especialista em segurança social ou em saúde pública. Porque esquecemos-nos que a filosofia é um conjunto de grandes obras escritas por autores que transformaram radicalmente a nossa maneira de pensar o que é a vida, o que é o trabalho, o que é o afeto, o que é a alegria. E essas grandes obras estão a ser completamente esquecidas na situação atual. Esquecidas em Portugal, porque, ao contrário do que acontece aqui, quando eu leio textos publicados em França, em Espanha, em Itália, nos Estados Unidos, em Inglaterra, pelo contrário, quase todos os filósofos profissionais que querem ir para além da opinião, para além das trivialidades que são repetidas à exaustão nos meios de comunicação e remetem para obras que definiram fundamentalmente a nossa maneira de pensar o mundo graças a essas obras fundamentais. E, portanto, eu acho que quando se pergunta o que é que a filosofia pode fazer para ajudar a pensar isto, não é chamar mais um filósofo e pedir para dizer umas banalidades em tom grandiloquente. Não. É perceber quais são as obras que foram legadas por 2500 anos de trabalho teórico profundo, que é o que caracteriza a filosofia. Há filosofia porque o Platão escreveu a República. Há filosofia porque o Aristóteles escreveu a Ética a Nicômaco, ou escreveu a Metafísica, ou porque Kant escreveu a Fundamentação da Metafísica dos Costumes, ou porque o Hegel escreveu uma nova teoria do Estado, e assim por diante. Portanto, há filosofia porque há um conjunto de indivíduos que, em cada momento do mundo, se dedicam a reler esses textos e a perceber como eles transformaram profundamente as representações com que nós hoje lidamos como fossem óbvias. Ora, neste momento, eu creio que é fundamental fazer um convite a relerem ou lerem pela primeira vez um livro que cada vez mais, à medida que os dias passam da pandemia, eu percebo que é talvez o livro mais importante do século XX. Foi escrito justamente por Michel Foucault e chama-se Vigiar e Punir. Há uma boa tradução em Portugal, feita por tradutores portugueses. Há PDFs que podem ser descarregados da internet a partir de traduções brasileiras, mas não posso deixar de recomendar o livro Vigiar e Punir. Ora, o que é que tem de fundamental esse livro? E relê-lo é sim perceber o contributo que a filosofia pode dar para pensar o que está a acontecer. É que o Foucault, nesse livro, que é um livro de 1975, nesse livro, onde ele procura fazer com que a história dos sistemas penais do Ocidente, o Foucault formula um conjunto de teses que são muito, muito atuais. A primeira tese é a de que os nossos modelos políticos não foram, dos políticos do Ocidente, não foram construídos a partir das figuras da guerra, como se a política fosse um modo de atenuar os malefícios de um estado de guerra permanente de todos contra todos. Isso é um bocado o modelo do Hobbes e o modelo do contratualismo que domina o pensamento político ainda hoje nos Estados da América e nos departamentos de filosofia política ingleses e franceses e, em parte, nos departamentos de filosofia política em Portugal. Temos um pouco o mito de que a política, o Estado, é construído a partir de experiências de guerra de todos contra todos. Até uma forma de domesticação da violência que os homens exercem uns sobre os outros quando entregues às suas paixões e aos seus egoísmos. E por isso há toda uma tradição que foi reabilitada, por exemplo, com o John Rawls, nos anos 70, nos Estados da América, no seu livro Uma Teoria da Justiça. Há toda uma tradição que considera que para pensar a política é pensar em mecanismos de domesticação, atenuação, regulamentação de instintos agressivos dos indivíduos contra outros indivíduos. Ora, o que é que o Foucault defende no livro Vigiar e Punir? Diz, não é a guerra, não é a violência de uns contra os outros que está na origem das formas de organização dos Estados no Ocidente. São fenómenos biológicos, são fenómenos que
pertencem à história da medicina. E o Foucault dá dois exemplos fundamentais. O exemplo da lepra, que terminou no século XV, XIV, e que deixou vazias as leprosarias, que era uma prática de exclusão de alguns doentes, de doença altamente contagiosa, então era necessário mantê-los à parte do resto dos indivíduos. Portanto, foram inventadas centenas de leprosarias no final da Idade Média para, precisamente, atenuar os efeitos da lepra. E essas leprosarias eram construídas na periferia das cidades, para não estarem demasiado longe da fonte de alimentação, do apoio que as cidades davam aos leprosos, mas ao mesmo tempo suficientemente distantes para não contagiarem as cidades. E no livro A História da Loucura, o Foucault mostra como as nossas ideias do que seja a racionalidade, a verdade, a inteligibilidade ou a normalidade, a nossa experiência do que seja ser racional, tem que ver com esse contraste entre o não contagiado e o contagiado que estava encarcerado nas leprosarias. E diz mais, é que com o fim da lepra, no final do século XV, XVI, as leprosarias ficaram vazias e que isso criou um horror enorme no Ocidente e foi necessário preencher rapidamente esses espaços anteriormente ocupados pelos leprosos. E então para ali foram enviados todo o tipo de pessoas anómalas, proxenetas, estropiados, blasfemos, ladrões, preguiçosos, indolentes, foram enviados para esses lugares da exclusão para os preencherem de forma ad hoc, completamente indiscriminada, e foi preciso inventar uma categoria para designar esses novos encarcerados nas antigas leprosarias. E essa categoria foi a categoria da desrazão, ou da loucura. Portanto, a distinção entre razão e desrazão tem que ver com uma resposta ao fim de uma calamidade, que era a calamidade da lepra. E o Foucault constrói toda a sua história da loucura a partir justamente desse mecanismo. Se não tivesse havido lepra, o Ocidente não tinha feito uma distinção entre o racional e o irracional, ou o desrazoado. E é dessa diferença entre o racional e o desrazoado, ou o louco, ou o insano, que se torna possível, por exemplo, a criação de um modelo altamente abstrato de ciência. Os que estavam fora das leprosarias e que se dedicavam às vezes a delírios, mas estando fora das leprosarias transformadas em asilos, não é? Em hospícios para doentes mentais, os que estavam fora eram autorizados a esses seus delírios. E, de facto, o século XVI e o século XVII é o século de delírios maravilhosos. Pensemos no Giordano Bruno, que foi condenado à fogueira, mas que se dedicou a pensar o que seria um universo infinito. E, porque estava fora do hospício, aquelas suas conjecturas hoje são consideradas antecipações maravilhosas no plano da ciência do cosmos. Ou um Descartes, que imaginava ser vítima de um gênio maligno e que, a partir da figura da dúvida metódica, inventou um método para a metafísica, um método dedutivo, que supunha uma evidência primária, e essa evidência é que ele não era louco, que ele, enquanto pensava, tinha a certeza que podia pensar. E há todo um conjunto de outros grandes sistemas, seja metafísicos, seja mesmo científicos, na esfera da física, da química, da biologia, que são resultante de conjecturas delirantes que só foram possíveis porque essas conjecturas não eram consideradas loucas, porque eram feitas por indivíduos que não estavam dentro dos hospícios. Ora, o segundo momento de uma doença que instaura um novo modelo político é o modelo da peste. Em Vigiar e Punir, o Foucault diz: o que está na origem da distinção entre racional e irracional é a lepra e o modo de responder à lepra. O que está na origem da ideia de que governar é organizar a vida dos cidadãos, distribuí-los por lugares específicos, estabelecer números de portas, estabelecer o controle dos seus movimentos, que depois se traduzem em arquiteturas de vigilância, como as prisões, os quartéis, os hospitais, as escolas. Todos esses, que ele chama de dispositivos disciplinares, tiveram origem no modo como o Ocidente respondeu à peste. Respondeu a essas doenças que se propagavam vertiginosamente e que provocavam centenas, milhares e milhares de mortos. Há um segundo momento, portanto, no Vigiar e Punir, que é uma descrição perfeita do que está a acontecer hoje,
como é que se respondiam às pestes no século XVII e XVIII, e onde se mostra que a nossa forma de organizar as cidades, de organizar o Estado, de dividir grupos de cidadãos, de estabelecer arquiteturas de acolhimento e, ao mesmo tempo, de normalização dos comportamentos de indivíduos, como as escolas, os quartéis, as prisões, os hospitais, tem a origem no modo como nós respondemos a um fenómeno biológico. Foi o fenómeno da peste. E é muito interessante que, neste momento, nós discutamos com a mesma intensidade o que fazer com os doentes e o que fazer com os alunos da escola. Estamos tão preocupados com a questão dos exames aos alunos como com os exames aos infectados, para os quais não temos ainda kits suficientes para provar que estão ou não estão infectados. E o nosso Primeiro-Ministro, António Costa, fala com a mesma desenvoltura sobre a necessidade de examinar os estudantes que estão entregues a si próprios e aos pais em casa e da necessidade de examinar os contaminados com Covid-19. É Foucault, nesse livro, Vigiar e Punir, que chama a atenção para essa inter-relação recíproca entre a invenção da escola e a resposta vigilante, disciplinar à peste. E há um terceiro momento da obra do Foucault, e com isto eu termino esta minha stand-up para uma sala vazia, há um terceiro momento da obra do Foucault que vale a pena reler, que se encontra num outro livro dele, que é o livro chamado O Nascimento da Biopolítica, que é um tema que está agora muito nas primeiras páginas do conceito de biopolítica. Faz ou não faz sentido reclamarmos do conceito de biopolítica do Foucault, que foi, por sua vez, retomado por Agamben, Esposito, e Paulo Preciado, Zizek, o próprio Sloterdijk, o Byung-Chul Han, o filósofo sul-coreano, que se reclama enormemente da obra do Foucault. Portanto, o conceito de biopolítica está de novo na agenda do pensamento contemporâneo há cerca da pandemia. Ora, o Foucault tem um conjunto de aulas que ele dava no curso do Collège de France, que reuniu sob o título O Nascimento da Biopolítica. Ora, nesse livro, também está bem traduzido em português, nesse livro o Foucault chama a atenção para um terceiro fenómeno que nos ajuda a perceber de onde vem a nossa ideia de Estado, de onde vem a nossa ideia de segurança pública, de onde vem a nossa ideia de liberalidade ou liberdade dos mecanismos económicos. E o Foucault diz, veio de uma catástrofe, foi o desaparecimento do Estado e das forças de produção, das fábricas, das rotinas dos cidadãos do país que foi derrotado na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha. Portanto, o nosso modelo de economia, aquilo que começou por chamar-se ordoliberalismo, ou que nós também chamamos de neoliberalismo na economia, que explica os disparates cometidos pelos os americanos, os brasileiros, os ingleses, que destruíram os seus sistemas de saúde pública em nome do primado da liberdade económica e da liberdade dos hospitais privados, das indústrias farmacêuticas privadas. Portanto, é um escândalo por exemplo, o que está acontecendo nos Estados Unidos, está comentado em muitos artigos do jornal, que resulta do facto de, há 20 anos, que as indústrias farmacêuticas deixaram de investir na investigação e passam apenas a entrar no mercado financeiro de aumento das cotações das bolsas das empresas farmacêuticas, mas passou para 5% do orçamento das indústrias farmacêuticas, o que é dedicado à investigação. Isso aconteceu a partir do Reagan, não é? Portanto, sabemos que o modelo neoliberal da economia destruiu a possibilidade de hoje termos uma vacina pronta a usar, porque já ninguém faz a investigação. As indústrias farmacêuticas fazem a especulação dos seus valores em bolsa. Ora, este modelo neoliberal, ou ordoliberal, que destruiu os mecanismos da saúde pública, dos hospitais, do Serviço Nacional de Saúde, em Portugal destruiu menos do que destruiu no Reino Unido, destruiu nos Estados Unidos da América. Este modelo neoliberal, mostra o Foucault nesse seu livro, O Nascimento da Biopolítica, criou-se, foi estabelecido
país específico, na Alemanha, no final da Segunda Guerra Mundial, diante de uma catástrofe sanitária, catástrofe humanitária, uma catástrofe económica, foi de repente aparecer um país que não tinha governo, que era governado por os militares dos países vencedores, como os Estados da América, a Inglaterra, a União Soviética, a França. Portanto, era governada por fora, por mecanismos puramente disciplinadores, onde os militares eram especializados, e que teve que se construir a partir do zero, a Alemanha, sem Estado, sem economia, sem instituições de saber, instituições de produção. Ora, se nós queremos perceber o que é hoje a economia que destruiu as nossas condições de responder rapidamente ao coronavírus, temos que olhar para essa doença, também, diz o Foucault, esse fenómeno que tinha dimensões profundamente biológicas, foi a redução ao zero de uma grande nação que era a alemã e que teve que se reinventar a partir justamente dessa experiência quase de um vírus que tinha contaminado toda a nação e que tinha na figura do Hitler, suicidando-se, a sua expressão quase emblemática. Portanto, hoje gostava de fazer este apelo, este aviso. Se querem perceber o que a filosofia pode ajudar para pensar o que nos está a acontecer com esta crise enorme, vão ler os grandes livros. Não fiquem apenas a pedir aos filósofos profissionais, aos catedráticos dos departamentos deste país, que digam o que fazer quando estamos muito sozinhos em casa, ou o que fazer diante do medo da morte, ou o que fazer para aproveitar esta solidão involuntária para nos dedicarmos a exercícios espirituais. Leiam os grandes livros. E um dos grandes livros para pensar o que está a acontecer hoje é Vigiar e Punir, de Michel Foucault.